Eu deixar de pagar imposto é considerado um crime? Qualquer pessoa que constitui uma empresa tem que saber que tem que pagar imposto. Pô, o cara lá já tem um monte de ansiedade, já tem um monte de problema para resolver, né? Pô, agora eu vou ser preso se eu deixar de pagar imposto? O empreendedorismo, ele lida com risco, mas o risco tem que ser um risco inteligente, um risco calculado. Ele também ser penalizado porque o estabelecimento dele estaria prestando serviço ou vendendo um produto. Lavagem de dinheiro é a ocultação de uma renda ou de um bem ilícito. Na melhor das hipóteses, tu vai se incomodar, horrores. Todo empresário precisa ter um bom contador e um bom advogado ao seu lado. Esse será o episódio de hoje do Papo de Mini. Estamos aqui com o Dr. Guilherme Araújo, advogado criminalista e também professor universitário. Ele que é uma das referências na área em todo o nosso estado, vai poder tratar sobre crimes de lavagem de dinheiro, sobre crimes tributários, entre outras questões relacionadas a crimes e empresários. Então, Dr. Guilherme, nos apresente, fale um pouco aí da sua trajetória profissional, para a gente poder iniciar aí essa conversa prática com conteúdos aí relevantes do nosso dia a dia. Prazer estar aqui no Papo de Mini. Eu penso que o empresário está no olho do furacão, cada vez mais tem sido percebido pelo sistema de justiça. A gente verifica que mudou muito o perfil daquele que senta no banco dos réus, então pós-Lava Jato principalmente, e a deflagração de várias operações grandes que começaram a desnudar e de alguma forma focar também na criminalidade chamada criminalidade de colarinho branco, a criminalidade empresarial. A gente tem muito para conversar sobre cuidados que têm que ser observados pelo empresário, independente do tamanho e porte da empresa, seja no que diz respeito ao recolhimento de tributos, na relação governamental e eventual contratação pública, sobre os cuidados que tem que ter quando recebe aporte de eventual sócio. Então vamos ter um papo muito bacana. Eu, como tu disseste, sou advogado criminal com mais de 10 anos de atuação exclusivamente na área penal, e também professor de graduação, pós-graduação, e tenho me dedicado ultimamente a atuar predominantemente com penal empresarial e também com agentes públicos, então defendendo bastante prefeito, vereador, agente público envolvido eventualmente em questões vinculadas a crimes dessa natureza, crimes porque o direito penal empresarial ele tem muitas vezes essas nuances sob a ótica da administração pública, né, e também sob a ótica do empresário que eventualmente desliza ali, comete algum equívoco. Então nós temos trabalhado constantemente com esse tipo de demanda e adquirido alguma experiência, alguma prática para poder compartilhar e tentar trazer conhecimento para que o empresário justamente não venha a cometer um crime, né? Que eu acho que a prevenção nesses casos é sempre a melhor saída do que depois, já com o processo instaurado, ter que tentar remediar. Então, porque às vezes também o empresário ele pode estar cometendo um crime sem saber. Exato. Por desconhecimento, falta de informação, enfim. Exato. Então tem vários assuntos aí que a gente vai discorrer para poder tirar as dúvidas aí contigo. Posso começar a primeira pergunta? Vamos lá. Então, fechou. Eu vou te perguntar uma coisa que a gente escuta muito no nosso escritório lá na Compliance, quando o pessoal passa por alguma crise financeira, principalmente no momento das empresas dele, né? Na maioria das empresas, talvez não todas, mas a grande maioria passa por dificuldade financeira em algum momento da sua vida. E às vezes ele tem que escolher quem que ele vai pagar, né? Às vezes tem funcionário, tem fornecedor, e a gente sabe que a carga tributária no Brasil é expressa, é relevante, né? O valor é muito alto e isso acaba influenciando muito no fluxo de caixa do empresário. Então, muitos dos empresários admitem que tem aquela dívida, é feita a apuração de tributo sobre aquele determinada operação, sobre aquele determinado mês, só que não conseguem honrar com o imposto, né? Não consegue pagar o seu valor ali naquele mês. E isso, às vezes, acaba se repercutindo num período grande, né? Então, o que o empresário vem perguntar pra gente? Tá, e aí? Eu deixar de pagar imposto é considerado um crime? Em que momento eu posso ser preso? Eles vêm perguntar, né? Deixei de pagar imposto, vou ser preso no mês que vem? Enfim, nesse contexto em que o empresário admitiu que tem imposto a pagar, ele fez a declaração dele correta, só que ele não consegue honrar com a dívida, né? Ele pode ser considerado um crime? Ele pode ser preso em razão disso? Vamos lá. Via de regra, Aurino, o efeito de não declarar e de declarar e não pagar, via de regra, é o mesmo atualmente, né? Para fins penais. Teve muito tempo uma discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal a respeito da situação do imposto declarado e não pago.
O que o STF definiu foi que, em linhas gerais, também é crime, entretanto, deve-se analisar 2 aspectos, o dolo e a contumácia. Então, havendo dolo, o que é o dolo? É a consciência e a vontade, ou seja, eu sei que estou deixando de pagar o imposto e estou fazendo isso a partir de uma decisão consciente minha, né? E a contumácia é, de alguma forma, a repetição daquele não pagamento, né? Então, claro, que vai ter muito mais condições de você argumentar a falta de dolo, de contumácia, se você declara e não paga, do que você simplesmente não declara. Quando você simplesmente não declara, está muito claro que você tem consciência e vontade que você não está pagando imposto. O empresário não pode dizer, olha, eu não sabia. Acho que qualquer pessoa que constitui uma empresa tem que saber que tem que pagar imposto. Sim. Pode não saber qual é o imposto, qual é a alíquota, exatamente qual é o procedimento, mas saber que tem que pagar imposto, todo mundo sabe. Aí o empresário que simplesmente inicia a sua empresa, começa a girar, e passa 2, 3, 4 anos e não declara, esse cara está fadado a ser processado criminalmente se ele em algum momento não resolver, né? Então, o recomendável é que se declare e, eventualmente, se não há condição de pagamento, nós vamos para uma seara de discussão. Você pode discutir a impossibilidade de pagamento, né? uma excludente de ilicitude em razão aqui do estado de necessidade que está previsto no Código Penal para todos os tipos de crime. Eu não tenho como pagar, não tinha como comer, como é que eu ia pagar imposto? Se você comprovar isso, agora não dá para o empresário não pagar o imposto e tá com carro importado, está fazendo viagem toda semana, né? No Instagram lá ele ostentando e justificar no processo que, olha, não tive condições de pagar meu imposto. Ele vai acabar escorregando. Então, em linhas gerais, né, a gente vai ter o conceito da fraude tributária, fraude fiscal, né, e da sonegação, que, no fim das contas, para o direito penal não muda muito, porque ambos estão na mesma lei, nos mesmos incisos do artigo que trata do crime tributário, mas para fins de justificativa, eventualmente o não pagamento declarado tem mais espaço aqui para tentar justificar, dizer, olha, foi uma coisa pontual, ou eu não tinha intenção, eu realmente não tinha outro caminho, né? Então, ambos são crime, mas declarar e não pagar, digamos assim, o grau de gravidade e a chance de discussão ali para se eximir de uma responsabilidade penal é maior do que o cara que simplesmente não declara. O que a gente está vendo muito disso daí em relação a ICMS. Tá? O Estado, em termos de ICMS, ele vem cobrando o contribuinte de maneira muito mais incisiva, justamente sobre esse argumento e essa justificativa, em razão desse julgamento que teve há relativamente pouco tempo, né? E eles utilizam isso até como argumento. Tipo assim, ou paga, né, esse valor que está aqui em aberto, ou a gente vai fazer uma representação criminal para fins de não pagamento de ICMS. Então a gente está observando esse ponto assim nas empresas. Mas esse fato, ele acontece em todos os tipos de impostos? Por exemplo, o imposto do Simples. Pode acontecer isso também, mas não é prática. O MEI, por exemplo, tem o INSS, tem o FGTS, todos eles é a mesma regra? Uhum. A regra geral, o que vai mudar é que se for, por exemplo, o INSS, o tipo penal não vai ser da lei específica de crimes tributários, vai ser do Código Penal, mas que tem a mesma pena. Então, o legislador ele fez questão de tentar padronizar, de alguma forma, a responsabilidade penal da sonegação independente da natureza. Claro que alguns acabam tendo um rigor um pouco maior, e aí o Raulino e o Andrei, que são contadores, me corrigem se eu estiver errado, porque o ICMS é retido na própria fonte, né? Então, automaticamente, o próprio controle ali acaba sendo maior para fins de instaurar ação penal, enfim, do que outros tipos de impostos que dependem muito da declaração do empresário, né? Sim, simples, enfim, que depende do que ele vai declarar. Acredito que o ICMS acaba ficando mais difícil até de fiscalizar ou de identificar. Né? O argumento que eles utilizam é porque estava composto no preço de venda, né? Porque passa a responsabilidade para fazer o controle e o recolhimento para o próprio contribuinte. Então é como se, por exemplo, eu empresário, quando eu vendesse um determinado produto, parte daquele valor, em tese, é imposto. E daí o argumento que eles utilizam bem, então se ele me pagou R$2, os 50 centavos que era de imposto, o empresário acabou apropriando, porque quem pagou de fato foi o consumidor. E essa responsabilidade pelo controle fica a encargo do empresário por ser um tributo controlado pela empresa, né? E só pro empresário que está lá na ponta, para ele conseguir
ter uma noção da ordem dos fatos que vão acontecer até virar um crime, até, por exemplo, ser preso. Porque o cara lá já tem um monte de ansiedade, já tem um monte de problema para resolver. Né? Agora eu vou ser preso se eu deixar de pagar imposto. Então, eu queria entender essa ordem, tipo, em qual momento que ele tem que se mexer. Eu tenho que me mexer nesse momento aqui, porque senão, sim, se o processo seguir, vai virar crime, né? Porque eu já precisei fazer isso, margem de supermercado é muito baixa. Para alavancagem financeira, e muitos proprietários de supermercados já fizeram isso ou fazem isso. Hoje eu não preciso mais fazer, mas é algo que gera essa ansiedade e é uma necessidade bem comum. É uma prática comum da pessoa deixar de pagar o imposto para poder cobrir as contas do mês e mais para frente ela consegue com o lucro repor aquele valor e daí regularizar a situação. Então, só para a gente entender, qual que é esse passo a passo? Em que momento, quando acontecer isso, tem que se mexer porque senão vai dar problema. Por enquanto, segue o teu planejamento, como estás fazendo, a tua estratégia. Vamos lá. O Supremo definiu, Ramon, que para que possa haver uma ação penal, ou seja, um processo criminal que possa resultar ao final numa condenação criminal, é sempre bom lembrar que uma prisão efetivamente a ser cumprida, ela depende, em regra, de um processo ter finalizado. Então, isso em qualquer tipo de crime. Via de regra, no Brasil, a pessoa só deve ser presa quando o processo finalizou, os recursos se finalizaram e efetivamente o Estado passa a ter um título para cobrar, ou seja, vai botar essa pessoa a cumprir. Então, a gente tem vários estágios aqui até chegar na efetiva prisão. Começa efetivamente com o processo administrativo de lançamento desse crédito. Então, efetivamente, o Estado ele vai tentar, através de um processo administrativo, cobrar esse tributo. Né? Vai tentar cobrar esse tributo. E só vai poder essa esfera ser alterada para a esfera penal quando esse tributo for definitivamente lançado. Ou seja, exaurir a discussão, encerrar a discussão no âmbito administrativo. Então, vamos dar um exemplo prático. Lá na prefeitura, eventualmente, um tributo você não pagou. A prefeitura vai ter que instaurar um processo administrativo, vai ter que te notificar, você vai ter que se defender e, ao final, a prefeitura vai lançar aquele crédito tributário. Quando lançar aquele crédito tributário, eventualmente, passa o Estado a ter legitimidade para ingressar com uma ação penal contra você, a depender da situação. Então, durante todo esse processo administrativo, o empresário que quer usar dessa estratégia de eventualmente não pagar e para depois parcelar, para depois pagar, assim, ele não vai ter, via de regra, um risco de ser processado criminalmente, desde que ele consiga resolver isso antes do fim do processo administrativo. Isso depende dele ter um advogado ou um contador acompanhando esse processo administrativo, e que na prática as pessoas não fazem. Né? Na prática o cara é notificado, muitas vezes ele acaba não tomando atitude. Então acho que o risco, a atividade empresarial, o empreendedorismo, ele lida com risco, mas o risco tem que ser um risco inteligente, um risco calculado. Então, assim, eu vou realmente deixar de pagar aqui durante 6 meses o imposto porque eu preciso fazer fluxo de caixa e tal. Ok, mas você não pode deixar de ter um contador ou um advogado acompanhando o teu processo administrativo para saber como é que está a situação. Simplesmente, não, beleza, eu vou deixar de pagar, fui notificado, joguei no lixo a minha notificação. Quando você menos esperar, tem uma ação penal contra você. E aí a coisa vai se afunilando e começa a dificultar a possibilidade de válvula de escape. Então, a recomendação inicial você tem que estar no radar tem que estar no seu radar as consequências que vão ser geradas por aquele não pagamento de imposto. E aquilo está efetivamente num planejamento. Que é o problema dessa estratégia de alavancagem é que muitas vezes você consegue dar jeito depois, né? Olha, não, beleza, eu vou deixar de pagar 6 meses, 7 meses, mas muitos empresários, não aconteceu nada em 6 meses, 7 meses, ninguém me notificou, não aconteceu nada, isso aí não vou pagar mais. E aí quando vê, vira uma bola de neve lá daqui 2, 3, 4 anos e o cara tá com uma situação incontornável. Então, acho que, vamos lá, em termos de cronograma, né? A gente tem esse processo administrativo que não é penal, ele não é um processo judicial, é um processo que tramita dentro do órgão fazendário, seja municipal, estadual ou federal, que vai também ter um processo com defesa, com discussão, a pessoa pode discutir, inclusive tem possibilidade de recurso no âmbito administrativo. No momento que finalizou esse processo administrativo, constituiu-se definitivamente o crédito tributário, passa ao Estado ter legitimidade, justa causa, motivo para poder ajuizar uma ação criminal
por sonegação fiscal, e aí entra numa dimensão que pode resultar lá no final numa condenação criminal e, consequentemente, numa prisão. Não é a regra. A pessoa, assim, em regra, as penas para o crime tributário, ele acaba ficando num patamar que não gera prisão. O que vai, muitas vezes, prejudicar é a continuidade, a contumácia, né? Então, a pessoa vai lá, desenvolve, sonega num período, aí para um pouco, sonega num período. Em termos de estratégia, até curioso falar isso, mas pro direito penal é mais vantajoso que a pessoa sonegue de forma contínua, do que ela sonegue 6 meses, pague 6 meses, sonegue 6 meses. Por quê? Porque a gente tem uma figura no direito penal que se chama continuidade delitiva. E quando você comete muitos crimes iguais no intervalo de tempo de 30 dias, de acordo com a jurisprudência dos tribunais, e eventualmente do mesmo modus operandi, a mesma forma de agir, todos esses crimes são considerados apenas um crime e com um aumento de pena. Então as penas não são somadas. Diferente de fazer, vou dar um exemplo prático. O sujeito que vai numa festa e furta 10 celulares. Para o direito, isso não configura 10 furtos separados. Ele vai considerar 10 furtos em continuidade delitiva, ele vai responder por um furto com um aumento de pena em razão dos crimes acessórios, né? A mais. E a sonegação é a mesma coisa. Se o empresário ele sonegar durante 4 anos, todo mês ele tinha que pagar lá o imposto, era emitido e ele não pagava, ele vai responder por uma acusação de sonegação fiscal com aumento de pena de 2/3, que é o que a lei prevê para o máximo de condutas. Agora, se ele sonegar 6 meses, pagar 2 meses e sonegar mais 6 meses, vai se entender que foi um crime aqui, vão pegar os blocos de sonegação e vão se somar essas penas. Ele pode ter uma pena realmente mais alta que leve ele à prisão. Então, é óbvio que não estou incentivando a sonegar, mas muitas vezes o jeito, vou sonegar 8 meses, vou pagar 1 mês aqui, para poder só fazer um H aqui e depois volta a sonegar, ele está sendo pior do que se ele sonegasse esse período todo. Então, só para ficar claro para o empresário lá na ponta, o sinal de alerta, o momento de eu procurar o meu contador ou procurar um advogado especialista é quando eu recebo essa notificação, certo? E essa notificação, ela vem de qual forma? Vai um fiscal lá na minha loja me visitar e fazer essa notificação. Eu recebo uma carta, eu recebo um e-mail, só para deixar bem claro para a galera que tá em casa lá assistindo. Cara, nesse ponto eu não sei. Não, mas eu sei. É porque assim. Não pode eu acho que eu posso. Não, só pra eu perguntei isso aí só porque, tipo assim, às vezes vem essa notificação e eu não consigo saber por onde. É porque assim, veio. o que o Dr. Guilherme falou é uma coisa real, assim, tipo. Não deixei de sonegar, aliás, não deixei de pagar o imposto amanhã, eu já vou receber uma ação penal mês que vem. Tem todo um trâmite a ser, e até chegar nesse trâmite aqui de cobrança, que ele acabou de falar, tem toda, de ação penal, tem todo um período de cobrança anterior, que ele vai tentar compor. Eu até sei que talvez ele já poderia propor a ação penal naquele momento, mas o modus operandi hoje é eles tentar fazer a cobrança daquele tributo e depois de um determinado tempo que não conseguiu atingir aquela cobrança, ele vai entrar com a ação penal. É pelo menos assim que se vem sendo feito até hoje. Então, assim, qual que é o momento em que ele tem que chamar a atenção? Primeiro, a partir do momento que ele deixou de pagar o tributo, ele já acende um alerta, né? E por isso que ele comentou muito bem de ficar acompanhando aquela situação. Mas quando você, de fato, recebeu uma intimação para pagamento daquele tributo, seja por notificação, correios mesmo, ou através de uma caixa eletrônica como o DTEC, o ECAC, enfim, os portais eletrônicos de comunicação, aí sim tu tem que começar a ficar de olho para que aquilo possa evoluir para uma notificação relacionada à parte penal. Mas vai chegar para o contador, né? Vai chegar para o contador, mas também chega para o empresário? Pode chegar para o empresário. Na maioria das vezes, sim. É porque esses acessos... Tem que verificar só o e-mail que está cadastrado no portal. Tipo, se tu vai usar essa estratégia, então eu indico que... Sim, fique de olho no domicílio tributário eletrônico. Isso. Isso. Primeiro ponto. Exato. Domicílio tributário eletrônico, né? Ou se não for eletrônico, pessoal, vamos dizer assim, que daí tu vai receber por correios, por AR aquela notificação. Pelo menos se por acaso o contador acabar comendo bola aí, tu tens tu tá recebendo também a informação, né? Uma forma de acesso. Sobre essa questão do crime relacionado ao não recolhimento, eu tenho uma outra dúvida que é assim, o que é considerado o fato de fazer o crime? Por quê? Tem situações em que o empresário acaba
errando na sua operação. E não tem o intuito de não fazer o recolhimento. Né? A gente sabe que alguns utilizam como estratégia de alavancagem, a gente sabe que alguns intuitivamente não pagam porque eles querem viajar, porque querem, enfim, fazer outros investimentos, e é a estratégia que aquela pessoa utiliza. Mas a gente conhece também empresários que estão lá sonegando, não pagando imposto por falta de conhecimento. Tem alguma diferença, uma distinção desses dois casos, daquela pessoa... Claro, o problema é o provar isso, né? É o provar que eu não estou recolhendo por falta de conhecimento. Mas tem alguma distinção em relação a esses dois casos, não? Tem, sim. Assim como qualquer outro crime, Aurino, o elemento que vai caracterizar o delito de sonegação fiscal, como eu disse no início, é o dolo, a intenção. Então, se você, por exemplo, tem um contador que não tem experiência e que eventualmente está recolhendo de forma errada, mas você está disposto a pagar o valor certo, você tem comprovação de que você está conversando com o contador ali de maneira sem qualquer orientação para que ele pague o valor a menor, recolha uma guia de forma equivocada. É um clássico caso de que a pessoa não tem responsabilidade penal, porque falta dolo, só que ela vai ter que comprovar isso no curso do processo. Então, no fim das contas, pode acontecer de a pessoa errar, e eventualmente por desconhecimento pagar uma alíquota diferente, eventualmente preencher uma guia de forma equivocada, e ela não vai estar cometendo crime porque falta justamente esse elemento que é o dolo. Agora, o dolo, eu sempre falo em sala de aula, né? Digo assim, o dolo está dentro da cabeça da pessoa. Né? O dolo é uma coisa, é um conceito, assim, tem autores que escrevem livros para tentar dizer o que é o dolo. Porque o dolo por exemplo, a pessoa que... Eu vou entrar numa discussão aqui fora um pouco, mas para a gente contextualizar. A pessoa que está mostrando a arma pro amigo e dispara, né, e mata. Como é que você sabe que essa pessoa não queria matar essa pessoa ou disparou sem querer a arma, né? É o dolo, tá na cabeça dela. A pessoa tem que analisar todas as circunstâncias daquele caso para entender se ela quis matar ou não quis matar, né? Ou se eventualmente ela já tinha um problema com aquela pessoa, tava dando em cima do namorada, né? É a mesma coisa, o sujeito que... Então, assim, todo crime, ele vai, praticamente quase todo crime, vai ter uma discussão sobre o dolo, qual é a intenção. E o tributário é a mesma coisa. Então você vai ter que analisar o contexto, né? O contexto para identificar se aquela pessoa realmente cometeu aquele não recolhimento por erro ou por intenção, por dolo, por vontade. É isso que vai diferenciar. E aí é muito difícil a gente entrar numa explicação objetiva sobre isso. Sim. Vai ter que analisar o caso, mas o exemplo que eu dei, poxa, você tem um contador, você nunca orientou esse contador para ele pagar menos, para ele emitir as guias a menor e tal. E esse contador, por erro, por inexperiência, recolhe. E você comprova isso no curso do processo, né? Só que isso não vai eximir você de ter que pagar. Não, né? Só que vai eximir o Estado, vai acabar evitando que o Estado ajuize uma ação penal contra você, porque falta dolo, né? Perfeito. Nessa mesma linha, outra dúvida que eu tenho é em relação à responsabilidade dos sócios, porque, né, tem situações em que a empresa tem determinadas, 2, 3, 4, 5, 6 sócios, e na maioria das vezes esses sócios são os que fazem as atividades empresariais, né? São eles que estão lá de fato fazendo as operações, estão comprando, estão sonegando, muitas das vezes, enfim. Mas tem algumas situações que tem administradores terceirizados perante aquela operação. Numa situação dessa, o sócio que não está ali operando de fato na empresa, tem um administrador lá, ou apenas dos sócios é o administrador e os outros sócios são apenas investidores. Há de se falar de responsabilidade criminal, não estou falando financeira, né, tributária, mas de criminal dessas pessoas que não estão envolvidas na operação? Acredito que apenas os que estão de fato envolvidos, né? Isso, Aurino. No direito penal não existe responsabilidade objetiva. O que significa isso? Não existe uma responsabilidade inerente, uma responsabilidade que advém da simples relação jurídica, como existe, por exemplo, no direito trabalhista ao consumidor. No direito trabalhista, se o seu funcionário se machucar dentro do ambiente de trabalho, independente da sua responsabilidade ou não, ou seja, não entra numa discussão de culpa, ou seja, o empresário tendo culpa ou não, ele é responsável, porque a responsabilidade é objetiva. A mesma coisa, se você estiver num restaurante e o garçom resolver brigar com você e bater em você, mesmo que o dono do restaurante não tenha qualquer responsabilidade direta sobre isso, a responsabilidade dele é objetiva, ou seja, você é consumidor, você é regido essa relação pelo Código do Consumidor, você tem um dano a ser cobrado do empresário. No direito penal isso não existe. O direito penal, ele depende de responsabilidade subjetiva, ou seja, de intenção, de vontade. Então, não é pelo fato de que a pessoa figura no contrato social que ela vai ser responsabilizada
criminalmente por uma sonegação. Vai ter que ser demonstrado que, de fato, essa pessoa tinha o dolo, que a gente já falou algumas vezes, consciência e vontade. Eu sou um sócio investidor, eu só aporto dinheiro na empresa, eu não participo da gestão. Eventualmente, o sócio administrador sonegou, eu não vou ser responsabilizado, via de regra. Agora, eu recebo os relatórios mensais, eu tenho acesso, eu não posso também alegar o que... Participa da tomada de decisão, né? Exato, o que o direito chama de cegueira deliberada, que é, ou seja, eu me cego deliberadamente para dizer, olha, eu não participo disso, mas eu deveria, eventualmente, participar disso, né? Então, via de regra, a análise é essa. Um caso recente, que também não tem a ver com tributário, mas que serve para ilustrar, é o caso da Boate Kiss. Na Boate Kiss, um dos sócios que é acusado e condenado, ele era um sócio que alegava ser sócio investidor. Ele não operava a boate, né? Então, se entendeu que havia responsabilidade ali, pelo fato de que a espuma era inadequada, ou a banda usou um fogo inadequado, mas um dos sócios, ele acabou sendo condenado, mesmo sendo um sócio investidor, tendo uma discussão no processo de que ele não participava das decisões. A defesa sustentava isso, né? Mas ele, infelizmente, foi condenado porque se entendeu que ele, mesmo sendo sócio investidor, teria responsabilidade, né? Mas ali era uma situação específica, tribunal do júri, enfim. Mas para o direito penal fiscal, mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Qual é o grau de participação daquele sócio na tomada de decisão, na compreensão daquele processo de emissão de nota, enfim. E uma coisa que eu lembrei, o doutor falando, é do caso da Americanas, né? O caso da Americanas aconteceu isso aí. Fraude, né? Foi uma baita de uma fraude feita pelo CEO na época lá, que ele tinha informações, na verdade ele divulgou, né, as informações, mas, a empresa listada em bolsa. Os sócios dessa empresa, Sim. Ninguém respondeu, né? Então... Nessa linha de lavagem de dinheiro também, para falar sobre o assunto, doutor Guilherme, já tive casos de empresários que vieram nos questionar, né, em relação a clientes que eles presumiam que o cliente tinha a origem do dinheiro que não era lícita e ficavam com medo de fazer operações com aqueles clientes, de vender determinados produtos, de prestar determinados serviços, porque eles ficavam com medo de, caso acontecesse alguma condenação com aquele cliente, ele também ser penalizado porque o estabelecimento dele estaria prestando serviço ou vendendo um produto, presumindo que aquele dinheiro não era de origem lícita. O empresário ele pode ser responsabilizado por essa atitude ou não? Cada um responde pelos seus atos. Eu já vou até fazer um gancho, Andrei, e perguntar quando... Em relação a sócio, né? Em relação a quando outras pessoas que... Enfim, tu tem alguma relação ali de certa forma, apesar de tu ter dúvida quanto à origem do dinheiro, mas tu traz isso para uma sociedade, traz isso para dentro do teu negócio, né? Vamos fazer esse conjunto assim de informação. Vamos lá, sobre cliente. O prestador de serviço ou o comerciante, enfim, ele não tem obrigação, André, de fazer uma fiscalização sobre a origem de quem paga ele. Né? Essa é uma discussão, inclusive, tem na advocacia. Né? Nós defendemos pessoas acusadas de muitos crimes e se tentou, em algum momento, estabelecer a obrigação do advogado, assim como do contador, em determinados momentos, de reportar eventual ciência de que o dinheiro é ilícito, enfim. Mas, em regra, hoje no Brasil, você não tem que fazer fiscalização. Né? O seu mercado lá, você não pergunta para o cara de onde ele está trazendo aquele dinheiro, o advogado, o contador, o garçom, o dono da balada, o dono do estabelecimento, ninguém tem que fazer essa fiscalização. Agora, o risco de você fazer operações não documentadas, sem emissão de nota, eventualmente sem o registro adequado, de dar a interpretação perante os órgãos de justiça, de controle, de que você está eventualmente contribuindo com a lavagem de dinheiro, é o grande problema. Vamos lá, o que é a lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é a ocultação de uma renda ou de um bem ilícito. Né? Então, ela sempre depende de um crime antecedente. É a pessoa que assalta um banco e depois tem que esconder esse dinheiro, que vende droga, depois tem que esconder esse dinheiro, que recebe uma propina e tem que esconder esse dinheiro. Então, para lavagem, eu não tenho lavagem sem um crime antecedente. Não existe. Né? Diferente do crime tributário, que ele é um crime que ocorre com o ato de não pagar imposto. Então, a lavagem ela vai depender sempre de um crime antecedente, exato. Então, se você faz uma transação, tem um caso bastante emblemático no Brasil, que é o caso do assalto do Banco Central, lá em Fortaleza. Os caras furtaram lá um valor, não lembro exatamente, mas 150 milhões de reais. É bastante assim. grande. E logo nos dias seguintes, eles foram numa revenda de carros premium, carros de luxuosos, e compraram 10 carros, 15 carros em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo.
O dono da loja achou que era o dia de sorte dele, né? Olha, eu tô... Mas também tinha total, assim, condição de identificar que ali tinha alguma coisa errada, né? Sim. E mesmo assim ele vendeu e depois ele acaba sendo alvo e através dali que eles conseguiram identificar alguns autores do roubo, né? Então eles fazem uma operação, fazem a busca e apreensão, porque identificam lá a venda daquele dinheiro, aquele dono de loja depositando o dinheiro no seu caixa ali num valor que era fora do comum. A realidade. Ele passa a ser investigado, eles vão lá, identificam e acabam depois ele foi processado. Não sei exatamente se foi condenado definitivamente, mas foi processado criminalmente por lavagem de dinheiro, por ter contribuído, né, de alguma forma para a ocultação daquele dinheiro ilícito. Então, quando eu falo de prestação de serviço, às vezes o empresário, e aí assim, vamos lá, querendo fazer uma alavancagem financeira, o cara não está emitindo nota, e aí daqui a pouco ele vende um carro para uma pessoa investigada de tráfico de drogas, não emite nota, não paga o imposto, não faz contrato, entra o dinheiro na conta, e aí eventualmente aquela pessoa é presa lá, quebra o sigilo bancário, opa, o que tu tá depositando dinheiro na conta dessa loja de carro? E aí o sujeito acaba respondendo um processo, até provar, ele tem que fazer daí compensação depois financeira, ele tem que mostrar que aquilo ali, né, foi uma negociação ilícita, mas ele corre o risco de eventualmente ser imputada a ele a lavagem de dinheiro, porque ele não documentou essa situação. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, receber dinheiro ilícito sem saber que é ilícito e prestando um serviço não é crime, via de regra. Agora, se você não tomar as cautelas necessárias, sobretudo quando eu estou falando aqui de bens e produtos de valor relevante, um apartamento, um corretor de imóveis que vende um apartamento, uma construtora, Balneário Camboriú, a gente está, né, vendo aí o mercado imobiliário explodindo e é um destino muitas vezes procurado por pessoas que cometem crimes e que têm renda para ter que ocultar. E aí, poxa, a pessoa chega lá para fazer um negócio e o corretor, a construtora não toma as cautelas necessárias, né? Não documenta de modo adequado aquilo, pode vir a responder aí por lavagem de dinheiro. E numa outra órbita, a questão do próprio sócio, né? É muito comum que a pessoa que aferiu alguma renda ilícita, ela precise de alguma forma esconder aquilo ali e fazer aquele dinheiro girar, né? Então muitas vezes surge a necessidade surge a ideia de investir em negócio. Então o sujeito vai lá, olha meu amigo, você quer montar um restaurante? Não, eu aporto aqui para você R$500 mil para você estruturar o restaurante, tal. Aí sim, aí num grau um pouco maior de cuidado, né? Enquanto eu estou lidando numa relação comercial, eu preciso apenas documentar que eu estou prestando serviço, que realmente houve, né, esse serviço. Agora, quando eu estou numa relação societária, eu preciso mais do que documentar, entender de onde vem aquele dinheiro. Uhum. Então, o cara surgiu na minha cidade, não tem lastro, não tem trabalho, não tem formação, não tem uma empresa, ele tem lá um dinheiro que é aportar na conta da sogra, o dinheiro, sinal de alerta ali, porque eventualmente você pode estar sendo utilizado ali para lavar dinheiro, às vezes sem saber, mas e acabar respondendo. Né? Então, acho que a grande questão da lavagem de dinheiro, quando você está falando de prestação de serviço ou venda de produto, é documentar a operação. Eu falo muito assim, porque eu estou numa atividade que é diretamente de risco, advogado, né? Sim. Então, assim, eu estou advogando para pessoas naturalmente cometeram um crime. Então, o meu honorário, ele vem invariavelmente, não 100% das vezes, mas em grande parte de pessoas que são acusadas de cometer crime. Né? Alguns cometeram, outros são injustamente acusados, mas tem de tudo. Eu não tenho como fazer um filtro, né? Eventualmente, como é que eu sei de onde esse dinheiro veio? Mas eu preciso, efetivamente, ter os honorários vinculados a um serviço prestado. Então eu não pode começar a cair dinheiro na minha conta lá de um cliente e eu não tenho como comprovar o que eu fiz para ele. Ou seja, uma bagunça ali do que realmente eu atuei para ele. Não, o cara me paga quando entra dinheiro ou me paga por terceiros. Não, esse é um processo que o prestador de serviço, o contador, o advogado, o corretor de imóveis, ele precisa estar assim, muito certo, né? Então, emitir a nota vinculado a um contrato, vinculado a um serviço, para que você possa, em eventual investigação, dizer, olha, não, esse dinheiro entrou 100 mil na minha conta aqui, mas isso aqui é vinculado a essa nota, e não só a nota, mas eu tenho um contrato, tenho a nota e tenho o serviço prestado, tá aqui, esse processo aqui, eu advoguei para ele e é isso. Está em conformidade, né? É conseguir provar a origem do dinheiro, do recurso, de onde vem, resumindo. Eu tenho uma dúvida, né, nesse ponto ali.
é só com relação ao sócio ali, ao sócio que pratica lavagem de dinheiro. Se eu convido alguém, ou alguém se convida para montar uma sociedade comigo, e eu peço para a pessoa, transfere da tua conta, do teu CPF, para nossa empresa, vamos dizer assim, eu estou isento disso? Cara, não, se esse dinheiro for ilícito, a origem dele for ilícita, né? Por exemplo, ele roubou um banco e esse dinheiro está na conta dele. O fato de vir da conta dele para a conta da empresa, ainda assim vai ser lavagem de dinheiro, né? Porque no fim das contas tu tá contribuindo para um processo de ocultação daquele dinheiro. Aquele dinheiro não pode circular, né? Esse dinheiro é um dinheiro de crime, esse dinheiro não pode circular. Então o cuidado que tem que se ter é tentar entender de onde vem o dinheiro. O fato de vir do CPF ou ir para o CNPJ, isso não muda muito. A grande questão é, você, Amon, está sendo, de alguma forma, está colaborando com o ingresso de um dinheiro sujo no mercado para que esse dinheiro vire um dinheiro limpo, sendo sócio dele, entende? Eu teria que pedir, sei lá, uma declaração de imposto de renda do cara, alguma talvez coisa nesse seja mais sentido. investigar a origem. Dizer, olha, amigo, onde é que você vendeu um imóvel? Você, né, uma conversa meio Teria que ruim, escolher mas... muito bem o sócio. Você vai ter que... Não, porque, tipo assim, as pessoas não sabem, né? Tem casal que não sabe que a mulher faz algum trabalho ilícito, o homem, então, vivem junto, não sabem. Não, mas né? eu tô passando, até por um caso recente, eu tô passando, que um cliente veio me perguntar semana passada, de um investidor que quer investir na empresa dele de fato, só que eu tenho certeza que ele não foi a fundo verificar a origem do dinheiro, se esses investidores são pessoas idôneas, se aquele valor é declarado. E aí eu acho que faz sentido, porque isso acontece no dia a dia, né? Sim. Então eu acho que daí o próprio contador, advogado, de forma preventiva, pode contribuir para fazer uma análise. Tanto de declarações fiscais, de processos, se aquele sócio ele tem algo relacionado a alguma espécie na justiça, enfim. Então... tá bem assessorado, ter um bom contador e um bom advogado vai fazer total diferença para evitar qualquer processo criminal nesse sentido. Então, na melhor das hipóteses, vai se incomodar muito, né? Na Na melhor das hipóteses, tu vai se incomodar, horrores. Não, e cara, eu sempre falo, faço lá no escritório, eu falo isso, assim, conversas ruins evitam muita dor de cabeça, né? Às vezes a gente não quer ter conversa ruim, né? O cara surge lá um investidor do céu, né? Sim, vai salvar o seu negócio, vai ser salvo. O cara quer botar 500 mil. Daí em vez de eu chegar pro cara, tá, tudo bem, tu vai ser meu sócio, meu irmão. Então, me conta a tua história, né? Conta a história, onde é que tu tirou esse dinheiro, qual que é a tua atividade, tal. Ah, não, eu só quero o dinheiro. E aí, essa conversa, às vezes, que é ruim, né? Se o cara, não quero entrar nesse assunto, não sei o quê, eu tenho meus negócios fora, já liga o alerta que daqui a pouco não é uma coisa, né? Porque você vai, às vezes, achar que é o seu dia de sorte e no fim vai entrar num problema ali. E aí vem várias repercussões, organização criminosa, e a coisa vai entrando assim, num grau que vai sair muito mais caro, né? Então, de forma preventiva, eu acho que não estar fechado para investimentos, óbvio, né? Todo mundo tem negócio, eventualmente, às vezes precisa de aporte ou tem alguém para colaborar, mas escolher bem o sócio, como o Andrei falou, fazer uma busca, fazer uma pesquisa e ter conversa ali no sentido de tentar entender a origem desse dinheiro. A própria declaração de imposto de renda já vai matar muita coisa, né? Pô, se o cara declarou aquele dinheiro, tá, tudo bem, tu tem 500 mil em caixa, em cash, tu tem esses 500 mil declarado, de onde vem esses 500 mil? Enfim, acho que isso vai fazer com que se evite aí eventual acusação de lavagem de dinheiro. E hoje também, para a gente finalizar essa questão da lavagem de dinheiro, hoje o cruzamento ele está muito automatizado, muito digital, né? A gente até fala, tudo que é cartão, Pix, transações bancárias, hoje já é declarado isso para o fisco em si. E só o que não é rastreado ainda é o dinheiro, porque o dinheiro não tem rastro. Só que existem declarações que, por exemplo, o contador ele tem que passar até 31 de janeiro de cada ano uma declaração para o COAF, se dentro dos clientes que ele atende tem alguma operação com incidência de suspeita de lavagem de dinheiro. Então a gente tem que fazer uma declaração se dentro dos nossos clientes tem suspeita de lavagem ou de não ocorrência. Tem uma declaração também que é a DME, né, Aurino? Uma declaração para a empresa que recebe dinheiro em espécie. Não só empresa, pessoa física também. Pessoa física também, acima de 30 mil reais, que ela tem que ir lá e declarar aquele valor para a Receita. Ou seja, um advogado que tem um escritório ou atua como pessoa física, recebeu 30 mil em espécie. Ele tem que ir lá e fazer uma declaração que ele está recebendo aquele valor em espécie. Isso é uma declaração fiscal que pode evitar um processo criminal posteriormente, né? Isso. E aqui eu anotei alguns tópicos aqui, porque basicamente vai muito de encontro com o que o doutor falou. São coisas que deixam, né, de alguma forma, uma suspeita quanto à origem daquele valor, se é lícito ou não.
valores declarados, aliás, não declarados que acabam caindo na tua conta, movimentações suspeitas com dinheiro, né, operações às vezes que são utilizadas com factoring, o pessoal acaba utilizando às vezes antecipações de título, né? Uma terceira empresa para fazer antecipações de títulos e aqueles valores acabam não sendo declarados. Então são operações que ligam um alerta ali para a gente pelo menos dar uma investigada. E ainda nessa linha eu já vi, sim, ao longo da minha atuação, às vezes a pessoa que de forma até inocente, alguém, posso depositar um dinheiro na tua conta, tô com a minha conta bloqueada, vai cair um dinheiro e tal, e aí o cara às vezes tem uma conta redonda, ela realmente é para fins de atividade empresarial, tudo ali correto, e aí o cara empresta a conta para um amigo, para o primo, para a tia, e aí cai um dinheiro ali que é de uma negociação ilícita, é de tráfico de drogas, ou é de uma venda de um veículo eventualmente receptado, roubado, e acaba que depois na quebra... E como o Andrei falou, hoje a estrutura de controle está muito inteligente, muito interligada e muito efetiva, né? Então o COAF, mesmo independente de provocação, ele identifica lá, essa pessoa tem um padrão de compra, padrão de movimentação financeira X, pingou na conta dela um valor que sai ali, eles já ligam alerta, reportam para a polícia, né? E ali já instaura a investigação. Então, entender que o risco de você... E aí é uma coisa, assim, as pessoas às vezes confundem um pouco, mas a fraude tributária, a sonegação fiscal, a lavagem de dinheiro, embora sejam questões diferentes, crimes diferentes, que acontecem em situações diferentes, muitas vezes elas estão muito próximas, porque às vezes se você declarar direito ao imposto, se você efetivamente pagar o imposto, você acaba evitando em grande medida a interpretação de que você está lavando dinheiro, porque às vezes nem tá, mas por fazer um negócio mal feito ali. É o que a gente acaba comentando de muitas empresas do Simples que pagam mais imposto que deveriam e o cara tá lá sonegando. E recentemente teve uma fiscalização da Cefaz aqui em Santa Catarina, onde eles abordaram estabelecimentos e verificaram se na maquininha do POS que o pessoal utiliza, né, se quando ele transacionava a venda, para qual CNPJ que estava indo aquele valor. Então eles cruzaram e viram que o CNPJ que está indo esse valor, ou CPF, é diferente do CNPJ do estabelecimento. E daí começaram a dar fiscalizaram o pessoal e começaram a dar multas, enfim. Crime também. Sim, para entender o que é isso aí, né? Mas até isso eu acho que está bem ligado com o que o doutor acabou de falar, porque imagina, se a pessoa vende sem nota fiscal, em tese aquele dinheiro é um dinheiro ilícito. Se ele vai querer colocar isso no mercado novamente através de uma operação lícita, em tese ele está praticando lavagem, né? Mas aí qual crime que é? Sonegação ou é lavagem? Quando a pessoa que está fazendo isso, qual o risco que ela está correndo? Ela está sonegando no primeiro momento e eventualmente se ela transferir esse dinheiro para a conta de um terceiro, por exemplo, é que a lavagem, a jurisprudência convencional entender que se ela for um mero ato de exaurimento do crime, não é lavagem, ou seja, um mero ato de, digamos assim, conclusão do crime. Eu recebi 50 mil reais de propina, eu sou agente público. E eu já recebo na conta da minha esposa, em tese isso não é lavagem, porque foi apenas o exaurimento do crime. Agora, se eu recebo na minha conta e depois eu ajo para esconder esse dinheiro, aí eu tenho um ato de lavagem, entende? Então, nesse caso aí seria, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu estou sonegando 10 mil reais por mês de imposto que eu deveria pagar, juntei 100 mil reais da minha conta, e aí eu pego esses 100 mil e transfiro para a conta da minha filha, ou do meu sogro, da minha sogra, para ocultar esse dinheiro. Aí eu estou cometendo um ato de lavagem, entende? Então o ato de lavagem ele é sempre posterior, ele precisa de uma ação desconectada, quer dizer, conectada, mas que finalizou o crime e inicia um outro crime, entende? Ou seja... E muitas vezes é isso, porque daí tu pede a maquininha no CPF de às vezes, até de um filho, de uma mãe, da esposa. Uma laranja? Isso, pede ali a maquininha, acaba transacionando por ela para não pagar imposto. Aí nesse caso tem o risco de ser tanto a sonegação quanto a lavagem de dinheiro. Tem muitos casos aí que daria para a gente conversar o dia todo, né? Mas, doutor Guilherme, em relação a empresas também, e a gente tem clientes no escritório que trabalham com órgãos públicos, e uma das suas áreas de atuação até recentemente é para esse setor. E teve um caso que me chamou a atenção, né, Aurino, que um cliente perguntou lá para a gente, é um comércio que ele vende produtos para órgão público,
e com licitações, o processo totalmente lícito, correto, 100% dentro da legalidade. Só que um dia ele falou, às vezes eu converso lá com o diretor de licitação para perguntar como é que está o andamento, ou lá com o tesoureiro da prefeitura para perguntar sobre o pagamento. Assim, cara, cuidado isso aí às vezes. E se tiver algo errado, será que não é um crime? E aí eu queria que tu desse um desfecho em relação a isso. Quais que são as medidas para essas empresas e precauções que trabalham com o órgão público não cometerem, ou às vezes até por falta de conhecimento? Bem intencionado, eu só quero saber quando é que eu vou receber aquele valor, enfim. Exato, então são situações que as empresas que trabalham com órgão público, o que elas devem se atentar, se precaver, para que não incorra nenhum tipo de crime, já pensando em fazer sempre, obviamente, o correto dentro da legalidade, né? Então, André, esse é um ponto, cara, muito importante e acho que deve ser observado porque a gente tem visto, e eu tenho atuado, semanalmente chega um caso no escritório, seja de agentes públicos, para defender agentes públicos, ou também para defender empresários, que acabaram no meio de contratações públicas, então, seja no processo prévio, durante a licitação, ou já com contrato em execução, acabam sendo investigadas e acusadas de delitos. O Brasil tem uma cultura do Brasil de efetivamente prestigiar uma relação público-privada meio promíscua. Isso é uma questão cultural que traz uma corrupção enraizada na nossa sociedade. Isso faz com que o quê? Faz com que muitas vezes o empresário acredite que para ele prestar um serviço público, né, que é um filão, digamos assim, de mercado muito bom para quem determinadas empresas que querem vender em grande escala, enfim, acabe ele tendo que ter proximidade e tem que ter preferência do gestor público. Então, durante muito tempo foi feito dessa forma. Quem decidia quem ia ganhar a licitação era geralmente quem mandava. Só que ao longo do tempo foi se moralizando ou se tentando moralizar esse processo e a gente está em 2025 num período em que, como a gente conversou em relação à lavagem de dinheiro, os instrumentos de controle são muito claros, a publicidade é muito ampla e no fim das contas você não consegue mais esconder. Os dados estão gravados a todo momento no telefone, no computador, em câmeras, e o que a gente vê são empresários ainda agindo de uma maneira antiquada e se prejudicando. Tá? Então, a gente parte do princípio que uma licitação, Andrei, ela é um processo de concorrência. Independente da modalidade de licitação, ela sempre vai estabelecer um processo de concorrência, em que o melhor interesse público, dividido entre preço e qualidade do serviço ou do produto, vai vencer. Aquela empresa que tiver esse binômio, né, qualidade e preço, vai vencer. E no fim das contas, o que hoje tem sido muito frequente? A quebra do caráter competitivo da licitação. Quando você, por exemplo, tem uma relação com o agente público pessoal, tem uma troca de favor com o agente público para fins de ganhar a licitação ou desclassificar um concorrente ou acelerar os recebimentos, que é muito comum. Pô, estou com uma nota presa lá na prefeitura para me pagar. Aí eu vou lá, eu falo com o prefeito, falo com o vereador, falo com o meu contato. E esses contatos pessoais estão sendo interpretados muitas vezes como crime. Né? Como crime, porque ele de alguma forma estabelece uma desvantagem no processo licitatório. Então a grande questão hoje é o empresário, e aí você pode dizer, tá, mas se eu não fizer dessa forma, eu não ganho licitação. Aí a pessoa pode optar por seguir correndo risco e fazendo dessa forma, e mais eventualmente ser processada criminalmente, ser presa, como a gente está vendo vários empresários aí no Brasil. Sim. Então, qual é a sugestão, né? Assim, é você ter também um corpo jurídico. Acho que a empresa que hoje participa de licitação, ela precisa terceirizar esse processo. Então, desde o processo de concorrência, de reunião dos documentos, de impugnação ali dos concorrentes, caso falte um item do edital, isso não pode ser pessoalizado, o gestor da empresa fazer isso. E muito menos isso ser tratado pessoalmente.
WhatsApp. Então, assim, buscar sempre canais oficiais. Então, por e-mail, por ofício, porque você vai documentar, né? Você vai documentar. Então, eu vou receber um aditivo, preciso de um aditivo. Não é ligar para o prefeito, eu preciso de um aditivo, né? Minha obra, preciso mais 100 mil reais para concluir a obra. Não, você vai ter que fazer um ofício, documentar, embasar o seu aditivo, seu pedido de aditivo, porque no fim das contas você vai falar no WhatsApp ali, preciso de aditivo. Eventualmente tem uma busca e apreensão, pega sua conversa lá, tu conversa direto com o prefeito sobre o aditivo, qual é a relação que tem com o prefeito. E aí se identifica que daqui a pouco que você tem uma relação parentesca com fulano, ciclano, e mesmo que não tenha propina, porque a gente criou a ideia de que corrupção é propina. Eu não paguei nada, o cara é meu amigo, mas ele joga no meu time de futebol, eu viajo com ele, eu viajo com o secretário e tal. Então acho que, assim, de modo geral, em linhas gerais, hoje o empresário que quer prestar serviço público, que quer ganhar licitação e quer trabalhar, quer ter contratos públicos, ele precisa profissionalizar a sua linha de comunicação com o governo, seja o governo municipal, federal, estadual. Ele precisa, assim, profissionalizar esse contato. Ele tem que deixar de fazer contatos amadores e pessoais, porque são esses contatos que, na maioria das vezes, vão fazer com que o Estado, através do Ministério Público, da polícia, entenda que existe uma relação ali de quebra de caráter competitivo e, consequentemente, de vantagem, de alguma forma, benefício que desequilibra a balança e faz com que haja uma compreensão de que houve uma fraude licitatória, uma fraude a contrato, enfim. Sim, porque inclusive muitas micro e pequenas empresas deixam de participar da licitação por conta do medo, de não querer se envolver em órgão público, de achar que qualquer questão que ela faça pode incorrer em um crime, enfim, mas esse teu posicionamento de que hoje tudo tem que estar muito especializado, então ter uma gestão especializada, tirar a pessoalidade, vai fazer com que tenha a prevenção e não deixe de abrir mercado para órgão público ou participar de licitações, né? Exato. Nunca teve vontade, Ramon, de participar de licitação? Eu já participei numa outra empresa, na empresa quando era saco de lixo e tudo mais, uma indústria de saco de lixo, participei na prefeitura. Só que eu achei, era muito desleal assim, o negócio. Até que acabei ganhando, mas porque briguei muito. Acabei ganhando porque meu produto atendia as exigências e os outros não. Mas as pessoas entrando, era 3 pessoas que eram do mesmo dono, assim, né? Então, 3 empresas diferentes, só que do mesmo dono. Então, tu vê que é um ambiente que, cara, pra mim não fez sentido. Não agregou, assim. Claro, eu sei que tem empresas muito sérias que trabalham com isso, tem gente que faz da melhor forma, que, né, se dedica, só que a minha experiência foi ruim. E tem gente muito agressiva que joga no risco, né? E aí é isso, tem gente que é isso aí, bota 3 empresas de laranja, Sim, de amigo, do tio, só que cada vez mais assim, é um processo, eu até acho que existem muitos excessos em determinadas situações por parte dos órgãos de controle também, porque acho que a prisão, na maioria dos casos, não é a melhor, sobretudo quando não tem comprovação de corrupção. Muitas vezes é um erro mesmo. Assim, o que a gente vê na prática, muitas vezes tem, obviamente, muita situação de corrupção, mas também tem uma parcela muito grande de desconhecimento, de fazer da forma antiga, de conversar, de eventualmente tratar pessoalmente, que não envolve propina, não envolve corrupção, mas que aos olhos da investigação, aos olhos do investigador, é uma relação ali equivocada e que merece ser investigada, enfim. Ótimo. Então... Pode falar. Queres fazer uma pergunta? Não, eu gostei bastante do papo, eu só ia falar que o nosso tempo está estourando. Mas eu ia encerrar o podcast, porque a gente tem vários assuntos relacionados à parte empresarial, à parte criminal, que são as dúvidas de vários empresários, de vários de vocês. Então, também deixem aí nos comentários eventuais dúvidas que a gente não tenha tratado aqui, para que a gente possa se inspirar e fazer outros conteúdos e podcasts aqui com especialista no assunto. Esse foi mais um Papo de Mini, um papo que transforma o seu negócio. Eu sou o Andrei, o meu Instagram é Andrei com Y, P Santos. Aurino? Eu sou o Aurino, é aurino.martins. Bom, quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato sobre esses assuntos e outros que porventura surjam dúvidas, meu Instagram é Guilherme Silva Araújo, @Guilherme Silva Araújo. E do escritório? O escritório é art.advogados, Arte Advogados. Isso aí, eu fiquei muito feliz de contribuir com esse papo.
só com dúvidas, não com experiências. E meu Instagram é @RamonJuncos. Muito obrigado, pessoal.